Oi pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série da UBFEP de 2015. Dessa vez a gente vai resolver a questão 13 da prova de nível C. Para essa questão, a gente vai precisar de um conceito chamado campo elétrico, certo? Mas não é qualquer tipo de campo elétrico, mais precisamente campo elétrico uniforme. Esse tipo de campo é gerado frequentemente em capacitores planos de placas paralelas, certo? Para esse tipo de capacitor, a gente tem uma peculiaridade. Ele vai me falar que eu consigo calcular a DDP entre dois pontos do capacitor como sendo o produto da distância pelo campo elétrico, já que o campo elétrico aqui dentro é uniforme. Então, em qualquer ponto que eu pegar aqui, o campo elétrico vai ter sempre o mesmo valor, E. Então, se eu quiser descobrir qual que é a DDP entre as placas do capacitor, basta eu fazer o produto do campo elétrico, que tem o mesmo valor em qualquer ponto, pela distância total entre as placas desse capacitor. Isso aqui vai ser exatamente igual a DDP nesse capacitor. Símbolo do poder dos deuses, os temíveis raios produzem luz. Entretanto, não podemos controlá-los. Por sorte, Benjamin Franklin conseguiu elaborar um mecanismo que nos protege dos efeitos devastadores dos raios, o para-raios. Uma nuvem carregada pode gerar raios caso o campo elétrico estabelecido quebre a rigidez dielétrica do ar. Ao lado, vemos uma nuvem com sua superfície inferior eletrizando, por indução, o solo logo abaixo. Essa nuvem está na iminência de produzir um raio. Se colocássemos na região entre essa nuvem e o solo uma esfera de 6 gramas com 20 nanocoulomb, ela ficaria parada. Considerando que a superfície inferior da nuvem e a superfície do solo formam um capacitor plano, determine a DDP estabelecida entre essas duas superfícies. Alternativa A, 30 MV. Alternativa B, 12 MV. Alternativa C, 120 MV. E alternativa D, 300 MV. Partindo agora para a resolução do exercício, ele vai me falar que eu tenho essa nuvem eletrizada negativamente, o solo está eletrizado positivamente por indução por conta da nuvem, certo? E isso aqui é uma situação na iminência de produzir uma descarga elétrica, ou seja, um raio. E ele fala que nessa situação, a nuvem e o solo se comportam como um capacitor plano, ou seja, o campo elétrico aqui vai ser uniforme, e ele quer saber, se eu colocar uma esfera de 6 gramas de massa entre a nuvem e o solo, ela fica completamente parada. Qual que é a DDP relacionada a esse capacitor plano aqui, certo? A gente sabe que para calcular a DDP para um capacitor plano vai ser a distância entre as placas vezes o valor do campo elétrico, que é uniforme. Só que o valor do campo elétrico a gente não possui. A distância entre as placas é um dado, 100 metros. Então a gente tem que calcular o valor desse campo elétrico aqui. Se a gente fizer o diagrama de corpo livre para essa massa aqui, a gente sabe que ela tem massa. Portanto, ela tem um certo peso. Ela está imersa num campo elétrico, certo? Por ela estar imersa num campo elétrico, surge nessa carga uma força elétrica que vai apontar para a placa negativa. Mas por que para a placa negativa? Porque a carga dessa massa aqui é positiva, certo? Portanto, se eu sei que essa esfera está parada, da condição de equilíbrio, eu tenho que a somatória das forças nessa carga tem que ser 0. Se eu definir o meu referencial positivo para cima e positivo para a direita, de novo, não vai fazer diferença qual que é o sentido desse referencial, porque no final as coisas vão dar 0. A somatória das forças vai ser para cima é a força elétrica, então ela vai vir para cá positiva. Para baixo é o peso, então ele vem para cá negativo. Isso aqui vai ser igual a 0.
Portanto, força elétrica tem que ser igual ao peso. Só que como é que eu calculo força elétrica? A força elétrica pode ser calculada como sendo o campo elétrico vezes a carga. E o peso é calculado como massa vezes a gravidade. Portanto, a gente descobre que o campo elétrico pode ser calculado como sendo massa vezes a gravidade dividido pela carga da partícula. Logo, a minha DDP vai ser calculado como sendo a distância vezes o campo elétrico, que a gente já calculou, é M vezes G dividido pela carga. E a partir daqui é só substituir os valores. Portanto, a DDP vai ser igual a distância, a gente sabe que é 100, vezes a massa da partícula, que é de 6 gramas, só que a gente não pode colocar aqui na conta em gramas, tem que estar no Sistema Internacional de Medidas, em quilogramas. Logo, se a massa é de 6 gramas, isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Portanto, a massa de 6 vezes 10 a menos 3 kg, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela carga da partícula, que é de 20 nanocoulomb. Portanto, a minha DDP vai ser 6 dividido por 20 dá 0,3. E 0,3 vezes 100 dá 30. Vezes 10 a menos 3 dividido por 10 dá 10 a menos... 10 a sexta. Isso aqui vezes 10. Portanto, a minha DDP vai ser 30 vezes 10 dá 300. E esse 10 a sexta aqui é uma coisa, que a gente chama na física de mega, certo? Portanto, a minha resposta é de 300 megavolts. Portanto, alternativa correta, letra B. Então a gente finaliza aqui mais um exercício. Muito obrigado por ter assistido até o final. Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai ter a playlist com todos os vídeos da prova de 2015, junto com o material escrito em PDF com a resolução de toda a prova.